Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Think Plastic Brasil Podcast. Meu nome é Vivian Pérez e hoje você é a host de vocês aqui nesse papo. Eu tô aqui para falar de inovação, design e marca com a Embaquim. E a nossa convidada é a Renata Canteiro. A Renata é diretora técnica e de desenvolvimento ESG lá na Embaquim, então ela tá aqui com a gente hoje. Obrigada, Renata, por ter vindo. E estamos aqui também com o Carlos Moreira, né, nosso diretor executivo do NP e de projetos do Think Plastic Brasil. Obrigada, Carlos, pela sua presença, por estar aqui hoje. Bom, a gente vai começar, né, entendendo um pouco como que é essa história da Embaquim, o que é Embaquim, como que chegou ao Think Plastic. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, Renata, qual que é essa trajetória incrível da empresa de vocês. Bom, boa tarde, Vivi, boa tarde, Carlos, toda a equipe aqui do Think Plastic, obrigada pelo convite, é sempre gostoso falar do que a gente faz. A Embaquim é uma empresa de 44 anos, líder no segmento de bag-in-box no Brasil. Esse negócio foi começado pelo meu pai, que não se dizia esses termos, mas ele foi um empreendedor, né, dentro de uma garagem, começou muito pequeno, muito hands-on, fazia todos os processos da embalagem e trouxe com o conceito de bag-in-box, que já nasceu sustentável, e aplicando em vários tipos de indústria. Então, hoje nós somos líderes no segmento de bags para 1.000 litros de produto, e você pode acondicionar qualquer produto líquido ou pastoso que você imaginar. Então, hoje a gente atende indústria química, alimentícia, farmacêutica, cosmética, agrícola, não só com bags de 1.000, mas o nosso portfólio engloba desde 0,5 litro até 1.400 litros de produto. Que bacana, muito legal. E como é que foi essa entrada de vocês no Think, buscando o mercado internacional? O Brasil ficou pequeno depois de um tempo? A gente estava até checando, né, Carlos? A gente está no programa desde 2005. Desde 2005. Bastante tempo já buscando a exportação e internacionalização. Sim, exato, porque acho que é uma paixão pelo que a gente faz. Então, e saber como é um produto que agrega valor em qualquer segmento. É uma delícia fazer feira. E quando você vai no mercado que não conhece bag-in-box mas a pessoa não consegue acreditar que aquilo é real, mas 1.000 litros? É isso mesmo? Mas só isso daqui? Mas você vai me entregar como? Quanto cabe no container? Isso tudo? A minha alternativa hoje, né, que eu tenho que receber e não é colapsável, eu tenho que ocupar tanto mais espaço. Então, você se dá conta do quanto o seu produto agrega valor para dores do cliente, não só no Brasil, mas no mundo. Então, como a gente faz uma embalagem que ela tenha ela é de natureza colapsável, então, você exportar casa muito bem com nossa modalidade de embalagem. Tá? A questão de frete aí, né? De todas as taxas de exportação, quando você vai fazer esses trâmites. Então, a gente consegue agregar bastante valor no processo de exportação. Legal. Carlos, conta um pouquinho pra gente. Acho que a fala da Renata é um bom gancho pra gente pensar em como essa inovação brasileira, ela chega no exterior e de que forma o Think ajuda as empresas a levarem mais longe as suas inovações. Bom, Vivian, primeiramente, obrigado pelo convite. Boa tarde, Renata. Obrigado por aceitar o convite do Think Plastic Brasil, por estar aqui conosco. A Embaquim é uma empresa que nós consideramos uma das grandes outliers que nós temos no portfólio de empresas associadas, né, com interesse do processo de internacionalização. Se não me falha a memória, está aí com 44 anos, exportam para 17 países, né, e vem crescendo cada vez mais, participando conosco de várias ações, não somente as feiras internacionais, mas é uma empresa tão engajada que faz parte também hoje, né, dentro do nosso comitê gestor. E é justamente o que a Renata pontuou, né? Eu acredito que a Embaquim, ela chegou num momento de excelência, vamos dizer assim, que ela consegue exatamente competir com os grandes players de mercado a nível global. Portanto, até participou conosco no ano passado da RISPEC, um mercado muito agressivo europeu, principalmente o espanhol, né? O mercado espanhol é agressivo, com as suas legislações de sustentabilidade, e a Embaquim estava lá conosco, porque sentiu que tem como estar com seu produto no mercado europeu.
Então, ou seja, nós ajudamos a empresa desde o seu início, como a Embarquim começou conosco, com os cursos de capacitação, né? E outras atividades das quais nós oferecemos. Hoje nós estávamos fechando o relatório de 2025 e fomos verificar todos os serviços que nós prestamos, né? Nós chegamos em quase 20 milhões de reais de benefícios para as empresas associadas só em 2024. Olha que bacana. Então, ou seja, isso vai vir agora, vai ficar mais claro para todos os nossos clientes, potenciais stakeholders, vamos dizer assim, né? Verem de perto e acompanhar de perto. Quer dizer, o Fink oferece resultados concretos para as empresas que fazem parte. Exatamente. E achei incrível esse seu relato a RESPEC. Qual é o segredo de fazer sucesso no mercado competitivo? Como que vocês procuram se destacar dentro desses mercados? Especificamente para esse case SPEC que a gente levou, a gente já tem homologada a aplicação do PCR para bag-in-box, apesar de não ser uma alternativa para embalagem em contato com alimento, e aí a indústria agrícola e a cosmética, por exemplo, elas vão bastante nessa onda dessa legislação. Mas o nosso bag-in-box, quase todos o que a gente oferece, a gente apresenta em 4 camadas. Então, é possível a gente trabalhar com as camadas externas que não vão entrar em contato direto com o percentual PCR. Tá? Então, não é uma embalagem que é 100% em percentual PCR, mas a legislação te permite trabalhar com certos percentuais. Então, dentro dessa possibilidade, a gente consegue levar essa alternativa. Então, isso é um dos diferenciais. Você não precisa ler ipsis literis aquilo que a legislação está te exigindo. Poxa, mas deixa eu entender realmente o que está sendo pedido. Poxa, eu tenho alguma coisa dentro do meu portfólio que faça sentido, que é uma solução? E no nosso caso, a gente conseguiu ajustar essa solução e foi isso que a gente levou lá para a SPEC e criou, claro, um grande interesse do cliente lá e também o próprio conceito de bag-in-box 1.000 litros, que apesar de ser um mercado bastante competitivo nos bags menores, a gente percebe que é um mercado porque exige bastante em termos de manuseio da embalagem e vários aspectos, por exemplo, uma indústria química que é bem órfã desse tipo de solução. Quando a gente leva e a gente demonstra o nosso diferencial de atendimento, de capacidade técnica, a gente consegue mesmo lá fora trazer essa segurança para ter um pós-feira de uma conversa mais aprofundada, uma cotação e uma venda. E só complementando também, que a RESPEC, por exemplo, aqui estávamos falando especificamente do mercado espanhol, né? Só que também atrai outros grandes compradores internacionais, que é Magreb, né? Que está ali Argélia, Tunísia, Turquia, né? E outros também países satélites ali da Espanha, que vão para essa feira, porque é uma das principais, né? Sim. E que tem uma grande oportunidade, que às vezes não tem o mesmo nível de exigência, às vezes, né? Que aí sim você consegue ter um preço, porque quando eles exigem muito com questão sustentável, existe ali um spread, né? Existe um valor mais alto e nem todos os mercados estão dispostos ou têm condição de pagar essa diferença, né? Temos que ser realistas também, com algumas condições específicas de cada mercado, né? Exato. Perfeito. Então, a gente falou bastante de inovações que a gente está levando para o mercado internacional. E agora eu quero entrar na nossa pauta principal, que é o branding, que é a imagem, a marca. Tudo isso empacota o produto que a gente leva. Vocês passaram recentemente por um rebranding, então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Renato, como foi esse processo, por que ele aconteceu, como que ele acompanha o momento pelo qual a Embarquim passa hoje. Certo. A gente começou esse processo em 23. Eu estava em um dos eventos que a gente acaba participando aqui, mercado nacional, das associações que a gente participa, e eu vi uma palestra da agência que acabou conduzindo esse processo junto com a gente. E o case que eles tinham feito com outra empresa familiar de alimentos, e achei muito interessante. Eu falei, puxa, e a gente estava, a Embarquim e a empresa de alimentos, nós estávamos no mesmo contexto, né? De assim, cara, tá tudo bem, a gente vende super legal, obrigada, mas a gente está vendo uns aventureiros se aproximando. Então,
como é que a gente está tratando o nosso marketing internamente? Sabe? Como é que a gente está conseguindo externalizar para o mercado o que a gente tem de diferencial? Então, assim, daí a gente chamou essa agência que conduziu lindamente esse processo, que é um processo de olhar para dentro, de você se perguntar, e assim, mas qual a sua meta? Onde você quer chegar? Como você quer chegar? E não só perguntar para os diretores da empresa, pergunta em todos os níveis, pergunta para clientes, para fornecedores, para entender como a empresa é vista nesse momento. E esse trabalho vai num crescente e que começa primeiro, no caso dessa agência, eles montam um manifesto da empresa. Então, primeiro traduz num texto belíssimo o que eles entenderam que é a Embaquim. E aí a gente já estava completamente apaixonado pelo trabalho e assim, não é só análise da Renata, né, ou da Laura, ou de qualquer outro nível mais gerencial, mais executivo. É um olhar de todos, é um resumo de todos. Então, você vai, né, você faz o teste do travesseiro e vai dormir com aquela inquietação. Então, como isso é um processo e são etapas, então elas vão evoluindo em nível de complexidade. E depois, na penúltima etapa, você olha para tudo aquilo que te foi escancarado e olha para o seu logo. E daí você fala, isso tudo que é como esse novo olhar pelo qual você está olhando a sua empresa, ele representa esse logo atual? E daí, não sei se todas as outras empresas chegam à mesma conclusão, mas a gente falou, não. Acho que a gente pode pensar em alguma coisa. No nosso caso, qual que foi o drive? A questão da modernidade, né, de ter uma cor, mas a gente manteve o azul, mas a gente trouxe um tom um pouquinho mais alegre, a gente trouxe cores, satélites para ajudar a fazer uma comunicação que traga mais movimento, mais alegria, mais contorno para aquilo que a gente queria demonstrar, que absolutamente vai além do logotipo, né? Então, foi uma viagem muito gostosa e a gente ainda tá, né? A gente fez o lançamento agora em março do logo novo, então a gente ainda tem alguns ajustes a serem feitos, mas é interessante porque é exatamente o que eles pintam pra gente. Cara, quando você olhar o antigo, você vai falar, meu Deus, já não tem mais nada a ver, né? Você quer... Não conversa com o meu momento. Exato. Então, isso longe de ser apenas uma questão aí de imagem ou de cores, não. De fato mexe com a sua percepção do que a empresa significa em vários stakeholders e daí você tem mais vontade ainda de ir para cima e de mudar e de mostrar aquilo que você é, de gritar aquilo que você tem de diferencial. É muito interessante. Amei a sua fala como profissional de marketing, de comunicação. É muito comum as pessoas acharem que branding é só logomarca. Não, é uma construção. A logomarca é uma construção que ela vem de entender o que é aquela empresa, o que é aquele contexto, o que é aquele manifesto, o que aquela empresa representa. Então, muito legal a sua fala, viu, pessoal? Branding não é só refazer o logo com seu sobrinho, é uma coisa muito mais ampla, muito bom. E, Carlos, na sua experiência internacional, o quanto as empresas, as indústrias que têm marcas consolidadas, elas se destacam mais no mercado internacional? Não só a marca, mas também a comunicação como um todo, o design, essa busca pela excelência visual, quando a gente fala ali do visual dos produtos e da empresa como um todo. Vivi, você foi muito feliz ao iniciar a pergunta dizendo que ela conseguiu empacotar, né, o que você tem de melhor de dentro da indústria para se posicionar no mercado, né? Geralmente, muitas empresas fazem o contrário, fazem um rebrand para depois mudar internamente, né? Então, você gasta, na minha percepção, você vai investir muito mais para mudar essa imagem que a empresa tem perante o mercado. Como é o processo da Embaquim, foi o contrário, e isso é nítido, né? Ela já está crescendo há muito tempo, principalmente no mercado internacional. Nós estamos falando de um trabalho com 17 países. Não é fácil trabalhar com culturas diferentes. Agora, imagina você fazer um rebrand.
Significa que você tem uma cultura interna, que você tem que externalizar isso na sua marca. A marca carrega isso, por isso que a gente faz um valuation de marca, porque, ou seja, o quão a minha marca vale no mercado. E isso você olha para a cultura, a sua forma de falar, a forma de vestir, a forma de negociar, a forma de se fazer contratos, o jeito que você preza a sociedade, a própria economia, tanto tua quanto dos fornecedores, a própria sociedade. Quando fala sociedade, você fala também internamente dos funcionários. Então é algo que vem crescendo por dentro, que transcende, você olha a necessidade de falar, opa, eu preciso mostrar minha imagem de forma diferente para o mercado, porque eu preciso me posicionar de outra forma. Então, ou seja, quando é assim, é bem mais fácil, é mais barato, porque você já tem essa percepção no mercado, então é um toque de caixa de um trabalho mais tranquilo que já vem acontecendo. Então, esses fatores, né, esses atributos, vamos dizer assim, que a empresa tem ao longo dos anos e vai construindo, ela transcende realmente, né, por meio ali da imagem, de uma simples marca, como você disse, que é um desenho, né? A cor, por exemplo, você tocou no assunto, ela transmite isso, né? Se você quer transmitir uma inovação, né, na flor da pele, por exemplo, é uma tonalidade. Se é a parte mais técnica, já é outra tonalidade. Então, assim, tem todos os atributos que você vai colocando dentro dessa pesquisa que a Renata falou, que não foi só na parte de gestão. Você tem que mergulhar de fato no chão de fábrica para entender o que os funcionários têm ali, o que eles entendem de Embaquim, quem é Embaquim para eles, o quão é orgulhoso o orgulho deles trabalharem em Embaquim. E isso vai transmitindo ali para a marca e vai criando esse contexto até chegar ao final que chegou de uma belíssima marca, né? Que realmente transmite quem é Embaquim, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Isso. E, Renata, vocês estão em 17 países, como o Carlos falou. Nessa parte de, não só pensando em marca, mas pensando em comunicação, em marketing, como que é lidar com diferentes culturas? Vocês fazem adaptações? Como que isso funciona no dia a dia de vocês, nessa diversidade aí de culturas e de países nos quais vocês estão? A gente tem uma pessoa que fica dedicada, né, a atender os mercados internacionais, e ela já vinha com experiência antes da Embaquim, e logo no início, quando a gente falou lá de 2005, eu mesma que era responsável pelo departamento, mas você vê então como realmente tem que dedicar pontos específicos para cada cultura. Não faço diretamente essa interlocução, mas acompanho um pouco com a Cristiane, e um feedback que eu posso te dar foi do case que a gente inclusive inscreveu de Rússia, né? Então, quando teve toda a questão de bloqueios alfandegários ali, e existe mercado para inoculante, por exemplo, que é um mercado que a gente atua bastante, e eles estavam órfãos porque ninguém conseguia exportar. Então, ela não só entendeu essa necessidade, e a gente acha que embalagem é uma coisa supérflua, né? Vimos já no passado pessoas falando, não, o meu supermercado não vai ter mais embalagem no futuro. Gente, a embalagem viabiliza quase todos os produtos que chegam até as nossas mãos, inclusive, nesse caso, fomenta todo o agronegócio. Então, você para o agronegócio de um país se você não tiver um bag-in-box para colocar o produto. Então, a gente entendendo isso e sabendo, não só, claro, que tem a questão da venda, óbvio, mas você tirar essa dor do cliente, você conseguir fazer com que ele caminhe com todo o processo dele, te dá esse orgulho, né? E essa vontade de vencer cada desafio. Então, nesse caso específico, a gente teve que fazer um transbordo em outro país, né? Tudo ajudado pela equipe do Think Plastic para que a gente pudesse fazer com que o produto chegasse lá, mesmo em meio de pandemia, de todas as restrições que a gente tinha. Então, acho que no final é a gente transmitir para o mundo o quão apaixonado a gente é pelo conceito, pelo produto, e o quanto a gente sabe que uma boa aplicação, um bom uso da embalagem vai fazer toda a diferença também para o cliente final. Que legal. E, Carlos, vocês como, né, um projeto um portfólio que trabalha com várias empresas, que conselhos vocês costumam dar para as empresas para elas fazerem adaptações também locais? O que vocês
Qual que é a sua visão com relação a esse ponto? Não só de produto, mas também da comunicação. Às vezes alguma coisa que funciona no Brasil não funciona em outros países, tem questões culturais. Como que o Fink pensa essas adaptações locais? Por vias de regras, Vivian, geralmente quando a empresa ainda não exporta, o primeiro diálogo que nós temos com ela, depois de levantar a maturidade dela no processo de internacionalização, é entender qual que é o produto dela campeão de venda no país, né? Porque se já tem uma boa saída no país, aí sim a gente começa a vislumbrar outros países nos quais ela tem competência e tem condição de competir com os principais players daquele mercado. Aí sim a gente começa a fazer essa a sondagem pelo NCM do produto. Primeiro nós até começamos de uma forma, como a empresa ainda não exporta e precisa pegar uma envergadura de trabalho com o mercado internacional, fazemos essa análise aqui na América Latina, que é mais fácil, né, vamos dizer assim. Então identificamos qual é o produto mais parecida, mais próxima, né? Só para o pessoal entender um pouco por que a gente considera mais fácil. Exatamente. Então, depois dessa análise, aí sim, se o produto precisa de alguma adaptação, que a maioria das vezes necessita, né, dessa adaptação, até mesmo para a cubagem de um container, para caber mais ali. Aí a gente está falando de custo nesse momento, né, para minimizar o custo. Isso acontece muito. Tem vários aspectos envolvidos, exatamente, não só o da beleza ou da venda. Exatamente. Então a gente trabalha com algumas ferramentas, né? A gente tem a própria ferramenta do Design Export da Apex Brasil, que já ajudou algumas empresas nossas nesse processo de adaptação de produtos. Aí nós criamos o Global Green Design, que inclusive nós vamos fazer agora já um trabalho de campo com as empresas no desenvolvimento de produtos para o mercado global. Então, ou seja, para atender às necessidades dos compradores, tanto no Brasil quanto no exterior, né? E criar uma linha de produtos nessa direção. Então, ou seja, a adaptação para aquela empresa que vai começar a exportação, com certeza é necessária por algum momento ali, né, como eu tinha dito, ou para a exigência do cliente, ou até mesmo a cubagem de um container. Agora, a empresa, quando ela avança no processo, ela já começa a criar soluções que atendem os dois mercados para dialogar de forma mais tranquila quando a gente, como você disse, da cultura, para tentar aproximar um pouco mais, né, por meio daquele produto, uma solução, né? Isso acontece bastante. Claro que existem alguns países que a cultura é totalmente diferente, né? Mas aí já é outro business, é outro posicionamento de mercado, é outra cultura em relação a você direcionar a linha de produtos, por exemplo, o Oriente Médio. Dependendo do que você vai colocar ali, no teu caso é mais técnico, às vezes nem tem tanta essa exigência, né? A gente tem uma grande vantagem de você explorar o bag-in-box em outros mercados, é que a gente, por exemplo, não tem nada de rotulagem, zero rotulagem. Isso. Então, não tem a barreira da língua. O que a gente precisa é de um certificado de análise, eventualmente, da questão toda de documentação, lógico, mas isso tramita em inglês, então não é um problema, você tem aquele frame ali traduzido e vai tudo certo. Mas quando se trata de um produto para consumidor final, aí sim, você tem que entender absolutamente a legislação. Sim. E quando a gente fala de embalagem, principalmente, né, muito rótulo que a gente tem que ter, e tem que ter exigências que a gente até no Brasil, depois de alguns anos, passa a adotar também, como regulamentações sobre alto teor de açúcar e gordura, que a gente vê aqui que lá fora já acontecem. Então, realmente é bastante complexo. Se já dentro do país é complexo a gente entender toda essa questão de rotulagem, para você entender de um país que nem é exatamente do seu conhecimento, é bem importante você fazer essa lição de casa antes para poder já entrar acertando. Né? Claro. E me conta um pouquinho, voltando para a questão da marca e do novo branding, como que foi? Você falou que saiu em março, né? Que vocês fizeram o lançamento agora em março. Então, já tem aí uns 2 meses que vocês avaliaram. Como que foi a recepção do mercado? E vocês percebem que os clientes realmente acompanham essa inovação da indústria? Sim, o feedback que a gente tem de 100% de quem olha para o nosso novo logo especificamente, porque é interessante como a questão das cores e da logotipia e dos
toques, né, de design, ele passa despercebido. Isso é interessante. Ninguém comenta, mas ele vem só assim, rechaçando, continuando e dando essa moldura para o logo novo que traz modernidade. Pronto. Então, nossa, é moderno, né? Sim, é moderno. Então, você fala... Você olha, né, como a gente falou no começo, você olha para dentro da sua empresa e fala, eu sou tão moderna quanto esse logo está demonstrando, o que eu preciso modernizar ainda mais e trazer, porque se você pensa em alguma coisa moderna, eu, pelo menos dentro da minha atuação, eu penso, bom, é alguma coisa que traz... eficiência, que traz sustentabilidade. Então, são dois aspectos que o nosso produto já reflete por sua própria natureza. E, claro, a gente vai o tempo todo tentando procurar alternativas que sejam cada vez mais eficientes e sustentáveis. Agora, em relação ao logo especificamente, a gente ainda está também subindo, a gente subiu o site e ele ficou muito mais fácil de navegar, a gente traz informações muito mais compactadas. Outra coisa que a gente fez foi revisitar todo o nosso portfólio em termos da organização, de como é que a gente apresentava esses produtos. Então, ele ficou muito mais orgânico no sentido de você conseguir diferenciar aquilo que a gente já fazia e que não estava nem expressando isso tão bem. Então, essa questão da gente conseguir se expressar melhor passou muito pelo nosso portfólio. Então, a gente recodificou todos os nossos produtos, então ficou muito mais fácil essa conversa. Porque antes o cliente, nossa, eu achei um bocal aqui no seu site que eu acho que vai funcionar para mim. A gente não tinha nem direito a um código daquele produto para poder dizer, agora já está tudo absolutamente bem codificado, olha, esse bocal eu posso te oferecer nesse tamanho. Olha, eu tenho essa outra linha de liner para Big Bag, que é uma coisa que a gente também começou a exportar agora. Então, eu posso te oferecer essa e essa outra facilidade. Então, é aquilo que a gente falou, não é sua marca, né? Ponto. Então, uma marca mais nova e mais moderna, você tem que mostrar um portfólio mais moderno. E como é que você vai mostrar um portfólio moderno se você não tem nem uma estruturação muito bem feita daquilo que são as opções? Porque a Embaquim, ela é reconhecida por fazer o que os outros não façam. Às vezes é um produto que não é da nossa atuação, a gente eventualmente indica e eventualmente a gente fala, cara, isso é tão louco que eu vou fazer para você, sabe assim, porque a gente gosta do desafio e a gente gosta... abre segmentos, novos segmentos, né? Exato. Então, mas de maneira geral, para dar uma direcionada, né, você faz tudo, você não faz nada, e daí se você também direcionar muito, você vai comparar com o seu concorrente e vai falar, pô, isso aqui todo mundo faz, então como é que a gente faz para, de maneira muito enxuta e muito estética, demonstrar as possibilidades que a gente tem. Então, foi bastante trabalho, acho que a gente foi bem feliz e está começando a recolher esse feedback, fazer também um cross-selling, né? Cliente que entra no site e fala, cara, não sabia que você fazia isso, estava tão obscuro ali né, na comunicação anterior e agora está ficando mais claro. Então, é um outro leque de oportunidade que se abre. Eu acredito que, assim, para quem já visitou a fábrica, quem já era cliente, igual eu fui lá, visitei a fábrica, ali o atual logo, de fato, ele corresponde ao que você vai encontrar lá dentro, né? Muito clean, moderna, a forma das pessoas se comunicarem ali no chão de fábrica, né? Então, uma vez que eu visitei lá, tinha uma pessoa vestida de morte passando pela fábrica para as pessoas ficarem atentas. Cuidado, aqui é um local que você tem que ter atenção para não ter nenhum transtorno, nenhum acidente, né, de trabalho. Então, assim, o cuidado que tem com as pessoas, ou seja, a Embaquim não vende só a embalagem, né? Ela cuida do social, do ambiente, né? Sim. Então, ou seja, transcende tudo isso, né? E além do econômico aí, vocês sempre preocupados com a inovação, quem é cliente de vocês, né? É isso que eles querem entregar para o mercado. Então, basta visitar a fábrica e você vai entender. Tanto inovação quanto sustentabilidade, você nunca pode... Nada que você vai fazer, você pode perder o foco do econômico. Mas, ainda que a solução... A gente vê muitos casos em que o bag-in-box
a embalagem em si pode ser mais cara, mas se você pensar no contexto, numa cubagem, né, numa aplicação, se você falar, olha, o produto final, se você considerar o transporte, o peso da embalagem que você vai estar emitindo de CO2 equivalente, então, isso tudo faz sentido. Então, você precisa ser muito coerente para que o teu cliente entenda e faça essa comparação, né, de uma embalagem rígida versus uma embalagem flexível, o que ela vai te oferecer. Então, a gente está usando a nosso favor toda essa questão de como a gente comunica e com essa clareza. E, claro, como o Carlos falou, a nossa empresa é linda. A gente adora quando consegue levar um visitante lá para dentro, porque volta novamente, né? Sim. Nem precisa escrever atrás da camiseta. Porque a gente tem esse apreço pelo que a gente faz, né? Então, o que o cliente vai receber, ele é recheado, ele é praticamente... Sabe quando você compra alguma coisa feita com carinho e que a pessoa, né, te manda assim, obrigado por ter comprado. É quase isso que a gente faz. Com uma equipe que consegue garantir dentro dos processos uma repetibilidade incrível. Fazer bag-in-box é uma coisa que não existe uma norma STM que te ajuda a fazer controles, então você tem que desenvolver tudo internamente, e a responsabilização da pessoa dentro daquilo que ela consegue entender que aquilo que ela está fazendo é o que vai trazer o ganha-pão dela, a alegria do cliente que vai comprar de novo e vai manter essa máquina rodando. Então, acho que você não sabe, Vivi, mas a Embaquim é uma empresa... de mulheres, a dona é mulher, nós somos 75% dos executivos mulheres e mais de 53% no total de mulheres em todas as atividades produtivas, até logística a gente tem mulheres. Então, nós somos um recorte fidedigno da sociedade. Então, se você pega o IBGE, quanto por cento de pretos e pardos e índios, é o que você vai encontrar na Embaquim proporcionalmente. Então, a gente falar de sustentabilidade e de ESG é muito gostoso, assim, porque quando a gente começou a fazer, cara, a gente não tem histórico disso aqui, e agora? Então, a gente começou a fazer as pesquisas, daí a gente falou, caramba, mas acho que tá tudo bem. Como é que eu vou fazer uma ação para aquilo que eu já atendo? Você entendeu? Porque a gente já estava ali e estava tudo bem. Mas esse caminho foi natural ou vocês fizeram um movimento em algum momento para buscar essa diversidade? Nenhum movimento. Foi uma coisa natural. Natural. Então, daí você fala... Né? Exato. E daí você fala, caramba, mas como é que agora eu vou justificar as ações se eu não preciso tomar ações? Então, a gente está muito dentro dessa linha também, expondo aquilo que a gente faz. Porque se você não mostra, você não está atendendo. Então, a gente... É simplesmente isso, é você ter, claro, né, tudo baseado em meritocracia e em dar oportunidade, mas a gente tem, por exemplo, os nossos jovens aprendizes. É obrigatório por lei você ter jovem aprendiz. E daí, como é que a gente faz isso? A gente abre para os filhos dos colaboradores, porque já conhece a nossa história. Então, você ter na família, né, a mãe e filha, ou pai e filho, eles trabalhando e começando, é um engajamento. Passar o bastão dos valores. É uma relação afetiva com a empresa, então, com a marca. E a gente tem, nossa... colaboradores com mais de 10 anos, quando a gente premiou todos com mais de 10 anos quando a gente fez 40 anos. Eu tinha 53 colaboradores para premiar, dentro de 180 na época. Então, faz a proporção aí de quantos eu premiei. A gente teve que fazer isso ao longo de meses, porque senão a gente parava a festa só para fazer a premiação. Então, e a gente faz isso, é tudo bastante bem pensado, tudo que a gente oferece para o colaborador como uma justa paga por aquele tempo que ele está lá e por toda aquela dedicação que ele está tendo em fazer um produto incrível, né? Então, isso de você conseguir sempre corresponder e você conseguir dividir com todos que se envolvem é uma coisa que para a gente é bem natural e a gente tem certeza que faz toda a diferença.
Que legal. E Carlos, essas práticas de inovação, de ESG, você acha que o mercado internacional ele reconhece? Isso faz diferença para o comprador internacional? Como que tem sido essa experiência do Fink nesse sentido, vendo as empresas? Boa pergunta, Vivian. Nós estamos falando de um setor que é o 5º maior do mundo, né, de produção plástica, né, é o Brasil. Então, por aí você já tem uma noção da importância do Brasil, né? E o que eu posso te dizer levam muito a sério, sim, né, toda essa parte, quando a gente fala do ESG e também do Triple Bottom Line, que é a parte ambiental, econômica, social, né, que os dois ali se conversam bem, né? E uma questão importante, além desta colocação, é que quando você olha, geralmente, para as nossas empresas, indo para o exterior, nos seus estandes, nós já identificamos, isso foi até visto pelo nosso designer que está visitando as feiras que nós estamos indo, que é o nosso coordenador do Global Green Design, ele diz que as nossas empresas estão muito tímidas em mostrar quem são, porque há um investimento pesado aqui dentro da indústria, nessas frentes das quais o mundo está exigindo, né, na parte social, ambiental, né, cada vez mais governança. Nós estamos falando puramente aqui com a Embaquim, que transcende isso, corre pelas veias do setor, como corre pelas veias da Embaquim, né? Então, ou seja, eu acho que está faltando a nossa indústria, quando vai para um stand lá fora, refletir isto, colocar no seu stand dizendo ali, né, as boas práticas, não ficar só no storytelling, porque isso chama a atenção de quem está passando ali na frente do stand, né? E a gente sempre tenta colocar isso, porque muitas das vezes a gente já está até criando um selo para colocar dentro, propriamente dito, do yearbook, né, reconhecimento dessas empresas. Vai ser selo para todo mundo, né? Porque todo o setor do plástico investe, né, pesado nessas frentes. Sim, né? Eu vejo isso. A gente, prática, né? a gente investe bastante em selos, nesses reconhecimentos. Então, se no passado o Mais 9.000 atendia, hoje a gente tem certificação FSSC, a gente tem certificação EcoVadis, que é justamente para a questão principalmente ambiental, mas social. Então nós temos o selo Women Owned, a gente tem o selo Dun Bradstreet Green, a gente tem o selo agora Great Place to Work. Então, são todos chamarizes visuais que, para mim, vão muito de encontro, assim, essa nova realidade, que você vai na feira, mas você quer voltar lá para o seu home office quietinho. Sim. Então, o quanto você puder ser absolutamente visual, é muito moderno isso, né? De você, então, abusar de selos e de comunicações que em milésimos de segundo você bate o olho e conhecedores conhecerão, rapidamente, né? Para o seu comprador. Exato. O que você está fazendo. É um investimento, claro. Você precisa se dedicar ali, fazer toda uma certificação, não é fácil. São horas ali de desafio, pessoas especializadas em preencher formulários, coisas do tipo, mas eu tenho certeza que esse aspecto de você olhar o selo numa feira tem um retorno ali interessante. Você tem? Então, isso já chama para dentro do stand, com certeza. Você vê a diferença. Nós trabalhamos com 6 setores, né? 6 verticais. Você sente a diferença quando olha para o pessoal de embalagem. Tem nada a desejar, né? O mundo lá fora, aliás, né, almeja comprar sim os produtos. Igual na Colômbia Plástico, ano passado, nós tivemos a visita de um americano no stand. E fomos perguntar, a gente tenta ir para os Estados Unidos vender para vocês, o que você está fazendo aqui na Colômbia, né? E é justamente ele já prevendo que teria para acontecer esse ano, foi buscar empresas, esteve aqui no Projeto Comprador, saiu daqui super feliz, porque ele encontrou todas as soluções que ele precisava em embalagem, né? Então você vê que não deixa nada a desejar para o mundo. O que nós temos aqui, tem empresas aqui que têm tecnologias que alguns países de primeiro mundo não têm, né? E está em embalagem. Então, portanto, quando você coloca algum tipo de vertical diferente de embalagem juntos com a embalagem, ele sente um choque da maturidade dessas empresas de embalagem. É outro mundo, é outro universo, né? Não é à toa que a embalagem representa aí no mundo praticamente mais de quase 60%, né? De todo o faturamento global de plástico, né? Carlos, pegando um pouquinho de carona aí na sua fala, como você falou um pouco, né, do Marco Lobo,
que cuida do núcleo de design, do ESG, enfim. O Think, ele tem um produto muito bacana que é o Color Trend, que é um produto do Think também para isso, para estimular que as empresas desenvolvam seus produtos, desenvolvam seu design. Eu queria que você contasse um pouco como que esse produto funciona e como ele pode ajudar as empresas nessa parte de storytelling, de criar essa marca internacional. É interessante que assim, né, Vivi? Quando nós criamos o Color Trend, nós achávamos que ia atender só o grupo de varejo, né, que é utilidade doméstica, construção civil, brinquedos e puricultura. No entanto, muitas empresas de embalagem também nos procuraram, né? Então, ou seja, tem empresas que, qual é o caso da Embaquim, onde que ela vai carregar a cor? Ou vai ser no material promocional, ou vai ser no próprio site, numa assinatura, né? Qualquer outro meio de comunicação, porque a indústria com a qual ela trabalha exige que seja totalmente clean, né? Mais ou menos isso, né? Exato. Então, ou seja, no caso da Embaquim, o Color Trend ela serve para contar um pouco do contexto da história que o Brasil carrega pela cor, né? A gente conta pela cor todas as histórias de especificidade que ela pode fazer no seu material promocional para ter ali um diferencial numa conversa, explicar alguma coisa, etc., né? Quando a gente olha para outra grupo a gente chama que é de varejo, com certeza absoluta, o Color Trend ele vem para somar, né? Porque você ali sentando, negociando, você tem que colocar na mesa todos os seus diferenciais competitivos. E o produto plástico, muitos deles, né, principalmente o varejo, ele se dá por duas situações, né? Que é o design, né? Ou seja, a forma dele e a cor. Sim. Que a pessoa muitas vezes compra por essas duas situações, né? Então, o Color Trend, ele veio justamente para ir de encontro com essa necessidade do público final, né? E de ouvir um pouco, porque quando você chega no mercado lá fora que fala que é do Brasil, o sorriso se estampa na face, né? Uhum. Poxa, do Brasil, já vem tudo na memória. O País Verde, né? Nós estamos falando de jogador, fala também do carnaval. O pessoal, quando fala do carnaval, não é o ato em si, mas da alegria que a gente transmite para o pessoal lá fora, né? E o Color Trend é para carregar nas suas cores essas histórias. Então, a empresa que adota a cor, estrategicamente, a gente também pede a ela que coloque na própria embalagem, tá? Você tem essa cor, mas o que significa essa cor? Então, carrega na embalagem, ou no flyer dentro da embalagem, né? Ou no próprio site. Então, é uma estratégia que está dando certo, né? E a gente agora, esse ano, está dando um passo bem mais profundo, criamos os cursos. A empresa que quer criar um novo produto, como ela pode escolher a cor para aquele produto, ensinar como fazer essa pesquisa, qual cor escolher para aquele produto, qual público que ela quer atingir específico, né? Então, tem todo esse cuidado também. Teve aí a parte de inclusão, que nós temos o C-Color, que a pessoa que tem qualquer deficiência visual consegue identificar a cor agora com um simples toque, que você consegue aprender isso em 20 minutos, como fazer essa leitura, né? Então a apresentação é muito legal. A gente tenta carregar todas essas inovações e agora a gente está remodelando o modelo para outra fase do Color Trend, que é justamente agora alinhar com os compradores finais, tanto o B2B quanto o B2C. Então, eles vão entrar no processo agora, junto conosco, de escolha de cores. Bom, a gente está indo para a parte final da nossa conversa, passa muito rápido, a gente está falando já uns 50 minutos aqui, a gente nem vê passar. Eu queria saber de você, Renata, planos de futuro da Embaquim, para onde vocês querem ir a partir de agora, com essa nova marca, e também falasse um pouquinho desses planos para a internacionalização. Vocês buscam novos mercados, como que é esse movimento de vocês nesse momento? Show. A gente vem trabalhando sempre, como falamos aqui, né? Inovação é algo que nos move. Então, dentro da gente valorizar as características do plástico, a gente sempre puxa essa tendência de redução na espessura, né, de otimização da embalagem. A gente tem feito muitos estudos com o PCR, com o material, ajudado também a estudar essas possibilidades, né, de circularidade do plástico. Então, é um dos nossos drivers lá. A gente
está estudando também produtos biodegradáveis, que são uma demanda, né, crescente aí do mercado. Então, em termos de inovação, é uma coisa que a gente tem feito várias parcerias para conseguir viabilizar uma embalagem tipo bag-in-box e biodegradável, sempre que isso faz sentido, que a gente vê que tem algumas demandas que pode fazer bastante sentido. E em termos de internacionalização, a gente participou, né, da feira na África, então a gente ficou bastante entusiasmado, o Eduardo que esteve lá, e pôde sentir como é um outro mercado que também parece bem carente de embalagens, de inovação, e levar a bag-in-box, que traz alternativas que nem sempre todo mundo conhece, é muito desafiador, e você tem que fazer um trabalho muito constante, gera muita dúvida, e então a gente está bastante animado em poder abrir todo esse mercado novo e levar essa solução que a gente gosta tanto. A África é um mercado não tão óbvio, mas que abre grandes possibilidades. O Carlos esteve lá recentemente e ficou encantado. No total foram 8 países, né? Agora vão ser 12 países, que é essa missão no norte da África, Argélia, Tunísia e Marrocos. E a feira que a Renata mencionou é a PEC Process, que acontece no Egito. Foi em Cairo essa feira, né? E é uma feira muito voltada para o público, principalmente alimentos, etc. Né? É um mercado desafiador, tem uma grande possibilidade de entrada de produtos. Eu diria que a nossa América Latina, a nossa futura América Latina está lá. É um pessoal que gosta muito quando se fala do Brasil, né? Então simpatiza conosco, a forma de trabalhar, já tem essa aproximação natural, né? É um mercado mais jovem do mundo, ou seja, a Nigéria vai ultrapassar os Estados Unidos, eles falam até pelas estatísticas 2030, ultrapassa a população, é maior que a nossa população atualmente, a Nigéria, e mão de obra, grandes fábricas já abrindo lá, etc. Então a gente vê esse movimento, quem chegar primeiro leva. Nós temos principalmente ali na África Ocidental, né, nós temos preço, temos a qualidade, até porque os grandes sócios deles estão na Europa. São países que a fabricação é cara, mão de obra cara. Então, ou seja, nós temos todas as condições necessárias da nossa indústria para colocar o produto lá dentro, com certeza. E aproveitando, quero saber de você também os planos futuros do FIM, que já falou da missão África, já deu esse spoiler. O que mais que o pessoal pode esperar aí para o segundo semestre? Bom, estou agora no momento, né, justamente alinhando a abertura de um showroom num país africano, em parceria que eu assinei com uma câmara, e está bem avançado. Ela está nesse momento fazendo uma pesquisa de mercado, olhando para o yearbook e ver quais produtos têm aderência. Então ela está conversando com o pessoal. Nós pretendemos no segundo semestre já escolher algumas empresas para esse showroom permanente lá, né? Então ali ela já começa as negociações. Nós também vamos fazer mais missões. Nós estamos escolhendo o país, talvez Quênia, que são os grandes países ali, o próprio Moçambique. A intenção é de nós fazermos, às vezes, num país e convidar compradores de países satélites, igual na África do Sul. Então, nós estamos pensando em Namíbia, para agora em junho, buscando os compradores, né? Nós estamos falando também ali do próprio Moçambique, Quênia, por que não? Então, ou seja, é um país que nós estamos pretendendo aí, nesse ano, fazendo essa primeira missão, mas no ano que vem, com certeza, fazendo mais umas 2 missões para lá. Obrigada, gente. Chegamos ao final aqui hoje. Quero agradecer demais, Carlos, Renata, a presença de vocês. Foi muito legal conhecer mais a Embaquinha, essa empresa incrível, de mulheres, com muito ESG, com agora logo super bacana. Então, obrigada mesmo, Renata, pela sua presença. E para você que ficou com a gente até agora, agradeço a audiência e nos acompanhe aqui no YouTube do Pink Plastic Brasil e nos outros canais de áudio. Obrigada e até a próxima.